Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui para iniciar mais um On Firecast, o podcast da Juventude Bade, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E nessa noite nós estamos aqui com meu amigo Pastor Éden, um homem de Deus, um grande amigo do meu coração, um homem que eu respeito tudo que ele carrega da parte do céu. E hoje ele vai estar aqui impartindo o coração conosco. E eu desejo que você seja muito edificado com esse conteúdo. Bênção, meus irmãos, graça e paz a todos, Deus em Cristo os abençoe. Para nós é um prazer muito grande poder estar aqui com o Jefinho, nosso amigo, nosso líder agora da Juventude Bade. E estamos aqui para impartir o coração, falar um pouco das escrituras, chorar um pouquinho aqui nessa mesa, bater aquele papo e fica ligadinho aí que tem muita coisa de Deus para sair daqui. É isso aí, galera. Já de início eu vou te pedir para você não deixar de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, deixar aí seu comentário e vai ser bênção, amém? Pastor Éden, esses dias nós temos falado muito sobre unidade, né? Parece que de repente assim o Senhor tomou os nossos púlpitos para falar sobre a unidade do povo de Deus, sobre a unidade da igreja. E o engraçado é que a gente prega na sexta-feira e aí vem no domingo o pastor Ricardo, nosso pastor, prega a mesma coisa que a gente tem pregado também para os jovens e prega para a igreja. E eu sinto de Deus que é algo no espírito mesmo que está sendo levantado no nosso meio para falar desse vínculo de paz, dessa unidade entre os irmãos. E só que antes de entrar nesse assunto, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou deixar com que a galera saiba mais um pouco de quem é o Éden, quem é o pastor Éden, o pai Éden, o marido Éden. E queria perguntar, quem é o Éden Henrique? Como você se definiria pra galera? Cara, isso me faz lembrar a primeira vez que a gente se encontrou, né? Sim. Para os irmãos só entender aí, a gente teve a oportunidade de participar de toda a construção, a reforma da Batista Amigos de Deus, quando ela desceu para a Vida Minério. Isso. E ali eu e o Jefinho tivemos o primeiro encontro. E o Jefinho para mim ali era Paulinho, né? Salvou meu telefone no WhatsApp como Paulinho, cara, vê se pode. E você me fez essa pergunta ali, né, cara? Você falou, cara, como é que é ser pastor tão novo? E eu dei pra você a seguinte resposta. Eu falei, cara, antes de eu ser pastor, eu sou o Éden, cara. Eu sou o amigo Éden, eu sou o esposo Éden, o pai Éden, o filho Éden. E isso me define. O Éden é um cara que é o improvável. Que talvez tinha muito pra dar errado, cara. Mas eu encontrei a graça de Deus e as coisas começaram a dar certo na minha vida. Eu tenho a definição desse Éden como um cara que entendeu a responsabilidade muito cedo, sabe? Entendeu a responsabilidade de eu perdi meu pai muito cedo, eu não conheci meu pai, então eu tive que me formar como homem. Sim. Vendo minha mãe trabalhar muito, vendo minha irmã mais velha, a pastora Michele, congrega com a gente, ter essa parte materna também de cuidar de mim. Mas eu defino o Éden como um cara que aprendeu a ter uma responsabilidade muito cedo, para o trabalho, para coisas de homem mesmo, sabe? E eu falo que antes de eu ser pastor, eu sou homem. Foi o que Deus me criou. Ele me criou homem e hoje eu me tornei pastor. Então essa identidade está gravada em mim. O Éden, ele é um ser humano que está buscando em Cristo acertar um pouco mais, ser o melhor filho, ser o melhor pai, ser o melhor esposo, ser o melhor amigo. Eu me defino assim, cara. Top. E fala um pouco para nós, pastor, sobre a sua conversão. Como que você encontrou Jesus, como que Jesus te encontrou, como que, assim, num breve resumo, como que você teve essa mudança, como que você se converteu? Fala um pouco para nós sobre isso. Eu venho de um lar, Jefinho, onde a parte materna toda, vamos dizer assim, é protestante, é evangélico. E eu venho de um lar onde toda a parte paterna é católica apostólica romana. E eu vi a minha família muito ligado
a religião desde cedo. E isso, logicamente, traz algum tipo de influência para a minha vida. Só que eu percebi que quando eu me converti, eu não me converti porque a minha parte materna era protestante ou evangélica e minha parte paterna era católica, apostólica romana. Eu me converti porque eu tive uma experiência com Deus. Eu estava passando um momento difícil da minha vida, onde eu me abalei emocionalmente por algumas circunstâncias, e eu lembrei que meu avô e minha mãe tiravam versículos bíblicos da Bíblia. Eles pegavam a Bíblia, abriam e apontavam o dedo e onde estava ali e lia. E eu lembro como hoje, que nesse dia eu chorando, falei, Deus, minha mãe faz isso, meus parentes fazem isso, eu vou fazer isso também. Eu abri e caiu em Jeremias 17:5. E lá estava escrito, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço, e bendito o homem que confia no Senhor. E a partir dali, eu falei, não, Deus está falando comigo aqui. E naquele dia eu ajoelhei na cozinha da minha casa da minha mãe, e ali eu vi que Deus estava falando comigo através das escrituras. Só que de repente veio uma voz muito audível e falou comigo, aprenda a me amar primeiro. E repetiu assim 3 vezes. Eu falei, não tem como não ser Deus. Então a partir dali eu tenho tentado me dedicar a aprender a amar o Senhor. Isso foi no ano de 2011, por aí, 2012. E desde então eu tenho dedicado a minha vida a aprender a amar o Senhor. E isso marcou a minha vida. Glória a Deus. E vou fazer mais algumas perguntas, né? Claro, não vou deixar passar batida essa oportunidade. E assim, como que esse Éden, como que agora o cristão Éden, como que ele veio se tornar pastor? Como que você entendeu esse chamado para sua vida, esse chamamento, esse ministério, essa vocação? E como que você se comportou diante disso? Como que foi esse processo? Penso, cara. Então, eu lembro que nesse período dessa oração onde eu fiz, lendo a Bíblia na cozinha da minha casa, e Deus falando comigo através das escrituras, e também audivelmente, me ama primeiro, e eu vou deixar uma deixa aqui, Deus fala, tá, irmãos? Deus fala. E a voz dele é inconfundível. Toda vez que Deus fala, o homem sabe que foi Deus que falou. E eu lembro que eu liguei para minha irmã, a pastora Michele, já era cristã há muito mais tempo, convertida, batizada há muito mais tempo que eu. E eu liguei para ela, eu falei, Michele, eu não tô bem e tal, e eu preciso de ajuda. Ela falou, vem aqui em casa. Eu falei, agora eu não posso, eu tenho que trabalhar, depois do trabalho eu passo aí. E eu fui para casa da minha irmã Michele, e lá conversamos, falam sobre muitos assuntos e tal. Eu posso orar por você? Ela falou, pode. Ela, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Eu não sei o que é isso não, mas quero. E ali ela fez a oração de confissão de fé. Eu levantei minha mão, aceitando Jesus. E eu lembro que eu tinha uma moto, eu montei na minha moto, fui embora para minha casa. E no caminho para minha casa, a mesma voz que falou comigo, aprenda a me amar primeiro, falou algumas coisas comigo. Olha, não vai dar para você viver isso mais, você vai ter que largar isso. E eu lembro que tinha algumas músicas, eu gostava de alguns tipos de música. No meu telefone ele falou, apaga tudo e coloca as músicas que sua irmã escuta. E eu fiz. Então eu comecei a caminhar com a minha irmã Michela. Ela congregava numa comunidade Evangelho da Salvação do meu primeiro pastor José da Cruz Maciel. E ali eu comecei a caminhar com eles, com o pastor José da Cruz Maciel, fazendo visita. E eu já fui muito ativo, todos os cultos eu tava. Tinha culto de mulher, tinha culto de casais, tinha visita. Eu já estava participando. E eu entendi que eu tinha que ter comprado uma Bíblia. Então eu já comprei uma Bíblia e em 3 meses já tinha lido a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. E essa sede foi gerando um despertamento no meu coração para a pregação da palavra, para um ministério evangelístico. E o meu pastor José da Cruz Maciel, ele entendeu o chamado pastoral na minha vida e um dia me chamou. Falei, cara, você é pastor. Falei, mas como é que é isso? Não entendia muito. Mas ele falou comigo que você é pastor. E eu acreditei no que ele falou comigo, no que ele comunicou, no que ele revelou.
E ele me ungiu, me ordenou a pastor com 2 anos mais ou menos de convertido. E desde então eu tenho exercido o ministério pastoral. Eu falo que eu estou aprendendo a cada dia a crescer no ministério pastoral. Eu falo que eu tenho gastado mais tempo tentando entender o que Deus quer que eu faça do que fazendo alguma coisa. Então, e o que me marcou nisso tudo foi essa capacidade desse homem enxergar o que talvez eu não estava enxergando. Sim. E a gente precisa desses homens ao nosso lado. A gente fala, cara, você é pastor. E eu acreditei e creio nisso até hoje, que Deus tem uma chamada pastoral na minha vida e exercer isso desde então. Benção, benção. A próxima pergunta que eu quero fazer, você já até entrou um pouco nela, e é sobre, assim, quem anda contigo, principalmente eu, né? A gente é muito amigo, muito próximo, e eu glorifico a Deus por isso, né? É que como que surgiu essa paixão pelas escrituras, esse amor pelas escrituras. Eu costumo brincar com os nossos jovens lá, né? Às vezes até pregando mesmo lá no nosso Sexta-feira. Eu costumo brincar que andar contigo me faz sentir o quão pouco crente eu sou. Porque de verdade o temor, o amor, a reverência que você tem pela palavra e pela vida de oração, isso nos constrange, porque faz a gente querer mudar o nível, né? A gente fala, poxa, tô com esse cara aqui, nós ajoelhou junto aqui para orar, não posso levantar primeiro não, cara. E assim a gente vai, a gente gosta de ler, gosta de falar, gosta de impartir o coração. E eu queria saber, assim, como que isso surgiu e como que você vem mantendo isso. Porque começar é muito bom. Às vezes a gente acaba de converter e ler a Bíblia toda em 3 meses, como aconteceu contigo. Mas daqui 2, 3, 4 anos a gente já não consegue ler nenhum capítulo por mês, né? Verdade. E como que isso surgiu e como que você faz para poder manter isso? Como que você disciplina a sua alma para manter essa disciplina, essa cultura? Benção, cara. Cara, eu tenho uma referência muito grande, que é meu avô Pedro. Ele tem mais de 45 anos de ministério na Assembleia de Deus. E eu lembro do meu avô sentado numa escada, cascando um laranja com a Bíblia na perna. Essa é a imagem que eu tenho do meu avô. Eu passava em frente à congregação onde pastoreava, trabalhava como obreiro, ou servia como obreiro na igreja. E às vezes eu via ele pregando para 2, 3 pessoas. E essa é a imagem, cara. E meu avô, ele sempre falava uma coisa, e sempre quando eu encontro com ele ainda, ele fala uma coisa, ele, meu neto, ainda é pela palavra. E isso foi coisas que foi gerando em mim. Eu percebi que a Bíblia não é somente um livro para mim. Eu não trato a Bíblia, as escrituras, somente como um livro. Eu brinco até com vocês que eu tenho mais ciúmes da minha Bíblia do que da minha esposa. Mas eu não trato a Bíblia como um livro. E eu falo que isso é a loucura da minha fé. Eu trato a Bíblia como uma pessoa. Eu pergunto, ela responde. Ela me pergunta, eu respondo ela. Eu abraço ela me abraça. Eu beijo ela me beija. Então, eu creio que o meu relacionamento com Deus está totalmente relacionado com as Escrituras. E também creio que toda a base da fé cristã está pela palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho experiências de Deus falando comigo, mas eu vejo Deus falando com muito mais homens nas Escrituras. Então eu não me baseio só nas minhas experiências, eu baseio no que as Escrituras dizem. Top. E eu marco a minha vida pelo zelo pelas Escrituras, pela primazia pelas Escrituras. Eu falo que eu não sou bom de oração no sentido de verbalizar, Jefferson. Eu não sei falar muito com Deus, eu sei estar com Ele. Eu sei fechar a porta do meu quarto, abrir a Bíblia e entrar aqui dentro. Eu falo que tem hora que eu entro dentro do texto e tem hora que o texto entra dentro de mim. E isso é a minha vida. Isso é o que me mantém, o que me sustenta, é a minha alegria, é o meu prazer. O salmista disse que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Eu falo, Bíblia, palavra, você tem prazer ou você não tem.
Se você não tem prazer nas escrituras, você vai ter prazer para outra coisa. Então eu tento zelar pelo prazer das escrituras. Então essa é a minha marca, sabe? Uau, cara. É isso. E se você pudesse dar um conselho para um jovem a respeito dessa vida dedicada à liturgia bíblica, à leitura da palavra, dedicado a se interagir com ela, né? Não somente decorar textos. Hoje eu vi um post de alguém, acho que foi até o pastor Júlio que postou, dizendo assim que decorar textos não quer dizer que você está mantendo a sua vida cristã sadia. Até que porque se você decorar um cardápio, você vai continuar com fome. Boa. E faz muito sentido, né? Verdade. Então não é sobre decorar texto, não é sobre saber ganhar uma discussão teológica. Você tem a razão, você sabe a vírgula, onde que tá, a palavra correta, o que significa no grego, no aramaico. Mas de verdade, esse mergulho. Se você pudesse orientar um jovem que tem vontade, mas tem uma certa dificuldade, ou que não tem vontade nenhuma, o que você diria como uma disciplina, como algo aplicável, algo paliativo que ele poderia começar e ir se adaptando até chegar a esse fogo? O que você faria? O que você diria? Nessa minha caminhada, Jefinho, eu percebo que alguns dos meus irmãos têm dificuldade com as escrituras porque falam que não entendem o que lê. Eu falo que o problema disso está na fé dele. Porque as próprias escrituras, ela diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então eu preciso de crer nisso. Isso. Eu creio que o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Pastor Éder entende tudo? Não, lógico que não. Mas é da minha obrigação, ou da minha participação com Deus, de ler o texto, reler o texto. Tem texto que eu leio tem 8 anos e não entendi nada. E não tem uma revelação concreta do texto. Mas tem textos que você lê que o Espírito revela na hora. Porque isso fala de tempos também. Mas o que eu falo para os meus irmãos é o seguinte. Eu vou dizer, dentro de uma responsabilidade do Éden, não existe relacionamento com Deus sem Bíblia. Não existe relacionamento com Deus sem as Escrituras. Eu acredito que é a partir daqui. Não é somente por aqui, é a partir das Escrituras que eu me relaciono com Deus. Eu creio que é 2 coisas que é a chave do relacionamento com Deus. É as Escrituras e o relacionamento com o seu irmão. São os 2 cunhos ou as 2 vertentes que todo cristão precisa de ter como base. Eu costumo brincar ou falar, vou dizer a palavra brincar, mas falar que João Batista, Isaías profetizou acerca de João. E Jesus deu testemunho de João. Sim. Certo? E o testemunho de João, de Jesus, foi: olha, nasci de mulher. Não há outro maior. Não há outro maior. E ele fala assim: olha, vós foste ver um homem vestido de coisas grifes, de boas vestes? Não, tu viu um homem comendo gafanhoto e vestido de pele de camelo. Vós foste ver um profeta. E eu digo mais que um profeta. Eu gosto de usar essa palavra mais que um profeta, porque João Batista, ele era um profeta que, vamos dizer assim, Isaías profetizou ele, certo? E ele era a profecia cumprida. Sim. Sabe? É como se nós pudéssemos dizer assim, ele era a palavra encarnada. Sim. Então eu creio nisso. Eu preciso de ser uma palavra encarnada. Eu preciso de ser tudo que a Bíblia diz que eu sou. Exatamente. Bênção. E assim, só mais uma pergunta pra gente entrar aqui aonde que a gente gosta de estar, que é nas Escrituras. Um livro, um bom livro que você já leu, um livro que você indicaria para um jovem, um livro que te marcou, uma experiência com algum livro assim que você poderia compartilhar com a gente? Eu tenho algumas leituras que eu faço, leio há alguns anos. Se eu fosse falar para você assim, sinceramente, Pastor Éder, qual livro que você indica para ler? A Bíblia. Mas sua pergunta não foi essa. Porque eu tento, não falando que não se pode ler livros paralelos às escrituras, nada disso, tem muitos bons autores aí. Mas eu me dedico
a ler livros de outros autores, mas me dedico mais ainda às escrituras. E tem um livro, sim, que eu indico para todo novo convertido ou todo jovem ler, que chama Caçadores de Deus. Ah, violento. Tommy Tenney, que o cara entrou numa profundidade sobre esse desejo de conhecer Deus, esse desejo de conhecer o Deus revelado, sabe? O Deus experimental, o Deus que faz você acessar ele e não querer outra coisa. E no livro fala muito sobre isso, de cultos que começou e não terminou. Sim. Então é um livro que eu indico, Caçadores de Deus, é um dos livros mais vendidos aí. Acho que toda a igreja cristã conhece esse livro. E se você não conhece, você que ama Deus, esse cara conta cada história tremenda acerca desse desejo e fome, desejo por Deus. Eu indico Caçadores de Deus. Top. Falei que era a última, mas lembrei de mais uma aqui. E essa eu gosto de perguntar, porque até que me perguntam essa também. Apesar que eu até acredito que eu já sei sua resposta, mas o público não sabe. Um pregador que você gosta de ouvir. Alguém que pode ser do nosso cotidiano, ou alguém não seja tão do nosso cotidiano assim, ou alguém que você põe lá um vídeo no YouTube, alguém que você gosta de ouvir uma mensagem, um pregador que você até indicaria para os nossos irmãos. Cara, eu tenho alguns que eu sigo e ouço. Homens como Benhur Lopes, homens como Gesiel Gomes, homens como Napoleão Falcão Ribeiro. São homens que eu dediquei boa parte da minha vida ouvindo. Hoje a gente, pelo nosso pastor Ricardo, a gente ouve o apóstolo Luiz Hermínio. Mas hoje, pastor Eric, quem que você está ouvindo hoje? Hoje eu estou ouvindo meus pastores, pastor Paulo Robes e pastor Ricardo Batista, apóstolo Ricardo Batista. A gente reconhece o apostolado na vida do nosso pastor Ricardo Batista. E eu tenho me dedicado a ouvir eles hoje. Então, em casa, eu ponho eles para ouvir. Paulo Robes, a gente entende a profundidade do pastor Paulo e tem se dedicado a ouvir esses homens hoje. Então, até para os meninos da casa também, da Batista Amigo de Deus, eu aconselho a se dedicar. Tem um pastor da nossa casa que eu gosto de ouvir muito, pastor Gilmar, cara. Bênção demais. Pastor Gilmar, cara de uma profundidade muito grande. E eu gosto mais hoje mesmo de ouvir os caras da casa. Pastor Cristo também, né? Que, meu Deus. Fenomenal, não tem... Sem chicote, estrala ao longo da gente. Muita palavra mesmo. Eu tenho dedicado mais a honrar nesse sentido. Não somente de honrar, mas sabe? Eu falo que tem muita coisa que a gente fala hoje que, cara, esses caras que estão na mídia, que são ótimos, cara, servos do Senhor, estão falando e nós estamos em grupos menores, talvez não com o mesmo alcance, mas falando a mesma coisa, porque exatamente. É o que o Espírito está comunicando. É o que o Espírito está revelando nesses dias. Então, eu tenho me dedicado mais, o pastor Ricardo está na veia de paternidade e reino, então eu não tenho conseguido pensar sobre outras coisas, eu quero extrair do que o meu pastor carrega, do que os meus pastores carregam. Benção. Fica aí um toque, né? Um conselho para os nossos jovens, né? Não é proibido, né? Você ouvir outros pregadores, tem tantos homens sendo usados por Deus e na nossa nação, mas na nossa casa, na mesa tem pão. Cara. Tem pão, eu falo penso isso. Assim, eu penso que na nossa mesa tem pão, sabe? Eu penso que os nossos congressos já não precisam mais pregadores de fora, porque os nossos pastores estão indo pregar nos congressos de fora também. Sim. Então eu penso que a nossa casa, a nossa mesa, ela está muito bem servida, e eu penso que a gente precisa alinhar, né, o nosso coração com o coração de quem a gente está submisso, de quem a gente está ali sendo pastoreado, sendo ordenado, né, eu acredito muito nisso. E já até entrando nisso, já entra também o lance da unidade. Sim. Né, porque, cara, assim, temos que ser um, né, como diz aquela canção, como o Pai em Cristo para que o mundo creia que Ele o enviou. E assim... Sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre a unidade, sobre essa questão do submeter uns aos outros, amai-vos uns aos outros, ter paciência um com o outro, de servir o seu irmão e tal. Assim, eu queria ouvir de você,
porque esses dias nós temos muito falado sobre e eu ainda não te ouvi pregar sobre. E confesso que até quero dentro em breve, mas assim, esse momento de mesa acho que vai ser até talvez mais abençoador do que um púlpito. Boa. Então, eu penso assim, a gente tá mergulhado aí em Efésios, né? Esse dia Deus pegou a gente lá no sofá da sua casa e a gente impartiu corações em muitas coisas. Queria te deixar à vontade para você falar sobre unidade, sobre o texto que você quiser utilizar, sobre onde você quiser aprofundar, a gente embarcar nessa junta aí. Cara, unidade, cara. A unidade é uma medida do reino. Não tem como você viver fora dela. Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio Deus. Mas eu creio, Jefinho, que é onde tiver 2 ou 3 sendo um. Porque não adianta 2 ou 3, mas ter uma particularidade de divisão entre esses, sabe? Sim. Sejam 2 ou 3, Com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. com o mesmo coração. Lendo todas as parábolas, vamos dizer assim, escatológicas, vamos dizer ali Mateus 25, parábola dos talentos, a parábola dos servos, a parábola das virgens, todos ouviram a mesma coisa, todos receberam de Deus alguma coisa, e todos esperavam o retorno de um senhor ou do noivo. Sim. E se você parar para pensar nisso, você vai entender uma unidade ali, olha, todos ouviram, todos receberam e todos esperavam. E isso eu creio que é o milagre do fim, é a unidade. A unidade é o milagre do tempo do fim da igreja na terra, onde todos vão receber do mesmo Espírito, onde todos vão ouvir a mesma voz, onde todos vão estar juntos. E pensando nisso, quando a gente lê Efésios, e para mim, capítulo 4 de Efésios, o versículo 3 e o versículo 13, para mim é uma chave do livro de Efésios, porque no versículo, capítulo 4, versículo 3, aí vai falar sobre preservar a unidade do Espírito, pelo Exato. vínculo da paz. E preservar, a palavra preservar ali, é como se você estivesse dizendo assim, olha, preserve porque você já tem. Já existe, só manter. É só manter. E se você ler o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, ele vai falar de tudo que Deus fez por nós. E nos abençoou, e nos predestinou, e nos selou, e nos chamou, tudo no plural, no sentido de revelar a unidade do corpo de Cristo. Porque não é sobre eu, é sobre a igreja. Sim. E eu não consigo ser igreja sozinho. E quando você vê isso, você fala, olha, preserve. Olha, igreja, preserve isso, preserve a unidade do Espírito. Porque eu já fiz algo por vocês. Só que aí no versículo 13 ele vai falar sobre alcançar. Olha, até que alcancemos ou cheguemos à unidade da fé. Então a unidade do Espírito a gente tem, a unidade da fé não. A unidade da fé a gente precisa alcançar. E a gente só vai alcançar a unidade da fé pelos 5 ministérios. Olha, ele deu um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, um para mestre. E ele deu isso para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos. Então, cara, isso é um segredo. Eu brinco com minha esposa. Minha esposa ela é uma ministra de dança. E esses dias eu tava com ela assim. Falei, olha, é dança profética ou profeta da dança? Ela, como assim não? Dança profeta ou profeta das danças? Ela ficou meio assim, não, você precisa de entender onde você está inserido. Ela, depois ela me respondeu, não, profetas da dança. Muda muita coisa isso. Sim. Não que eu creio no ato profético, a Bíblia está cheia de exemplos de atos proféticos, lógico, mas eles precisam entender, a igreja hoje precisa de entender toda a movimentação dos 5 ministérios para viver em unidade. Sim. Então hoje, Jefferson, eu caminho com o meu coração totalmente linkado a Efésios 4, cara. Eu preciso de preservar algo que eu já ganhei e preciso de alcançar algo que eu não alcancei ainda.
Por quê? Porque isso tudo fala da igreja, da edificação do corpo, da cooperação para o corpo, do bem ajustamento do corpo, sabe? Então hoje eu totalmente ligado a esse entendimento e tentando ensinar. Tem umas coisas que quando eu vim para a IBAD, eu falo que eu vim para a IBAD para ficar bom de relacionamento, porque eu não sou bom de relacionamento. Eu vim falando que meu braço é curto. Cheguei na Batista Amigo de Deus e o nosso pastor Ricardo chegando abraçando todo mundo e tal. E era coisa que eu vim de outro lugar que tinha isso, mas não com essa expressão, não com essa, com essa profundidade. Essa força, né? Com essa força. Então eu vim para Deus talvez tratar no meu coração acerca disso. Não, eu vou te ensinar você a ser bom de relacionamento, sentar na mesa, impartir o coração. E quando eu paro para pensar nisso, eu vejo quanto isso é importante. E uma das palavras que Deus me deu quando eu vim para a IBAD foi, ó, Eden, foi 1 Coríntios 3. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Deus só dá crescimento a quem está sendo plantado e a quem está sendo regado. Exatamente. Aí vem uma pergunta pro meu coração: quem está me plantando? Quem está me regando? No texto, alguns não é Apolo. Outros não é Paulo. Só que Paulo e Apolo dão uma resposta. Fala, nem Paulo nem Apolo é alguma coisa. Então não importa quem está plantando e quem está regando. Importa que alguém me toque. Sim. Consegue entender? Uau, cara. Eu preciso que alguém me toque, alguém me plante, alguém me regue para que eu alcance algum tipo de crescimento. O problema é que a gente escolhe quem pode nos tocar. Talvez hoje um menino, meu filho de 3 anos, me toca, cara. Consegue entender? Sim. Então, você para pensar nisso tudo, não importa quem vai me tocar. Porque quem planta e quem rega não é coisa alguma. Senão cooperadores, sabe? Para o meu crescimento, vamos dizer assim. Então, eu caminho hoje com esse coração, eu preciso de ser acessível. E para o jovem hoje que está nos ouvindo, eu deixo essa palavra. Você precisa de ser acessível. De ser alguém que se permita ser tocado. Que se permita receber um toque. Eu falo que o Salmo 1, ele diz que quem confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujas suas folhas não caem. Só que, cara, difícil coisa é a folha não cair, Jefinho. Não cai nem murcha. Difícil coisa é folha não cair. Só que folha ali... Para que serve uma folha de uma árvore? Para produzir sombra. E a gente é muito bom nisso. A gente é ótimo para produzir sombra. Para deixar alguém debaixo de nós. Consegue entender? Mas difícil coisa é a gente se colocar debaixo da sombra de alguém. Se submeter, né? Só que a medida desses dias não é o quanto eu tô dando sombra. É o quanto eu consigo me colocar sobre a sombra de alguém. Exatamente. E não importa quem. Eu permito alguém me tocar. Porque nesses dias, meninos vão ter 5 pães e 2 peixinhos, cara. E eu gosto de pensar também, olha, um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, certo? E deu tudo. Deu tudo que tinha. Independente se ia dar ou não. Pra todo mundo. Deu tudo deu que tinha. Tudo. Porque essa é a medida do reino, cara. Exatamente. Até entra nessa questão, né, a gente falando sobre os pregadores e tudo, e a gente costuma querer ouvir só aquele que não nos confronta, né? Só aquele que não toca na nossa intimidade. Esses dias eu falei com algumas pessoas em particular sobre quando Josué vai entrar na terra, depois de atravessar o Rio Jordão, e ele faz facas de pedra. Né, e Deus manda ele circuncidar o povo, e a circuncisão, como nós temos ouvido e aprendido, e isso tem entrado no nosso coração através da vida do nosso pastor Ricardo, fala de tocar na intimidade de alguém. Fala de um pai que baixa a calça do filho e toca na sua intimidade. Então, eu penso que até essa barreira que existe da gente não conseguir andar em unidade, vai muito porque a gente não dá acesso para que ninguém toque na nossa intimidade.
Por quê? Porque enquanto eu estou dando sombra para ele, beleza, bacana. O problema é quando ele pede que eu entre na sua sombra. Porque como a gente caminha junto, às vezes a gente corrige um ao outro. E a gente alcançou uma maturidade e uma liberdade entre nós que isso não nos fere, isso não nos diminui, isso não nos constrange. É a nossa medida. E assim, cara, oxalá que os nossos jovens fossem assim. Não digo apenas com nós, que estamos vida, ali, né? mas na vida, cara. Mas com seus patrões, com seus professores, os seus líderes, os seus pastores, sabe? Não somente relacionado a nós, mas que eles... O texto diz submetei-vos uns aos outros. Não é apenas ao seu pastor. Isso. Não é apenas aos seus pais. É submetei-vos uns aos outros. E isso requer uma medida de humildade muito grande, cara. Porque talvez tenha um cara que você se entende um pouco mais intelecto que ele. Você se entende um pouco mais profundo que ele. E talvez você se entenda até um pouco mais crente do que ele. Mas em dados momentos você vai precisar se submeter a ele, cara. E isso vai te fazer crescer. Porque, como você disse aqui no texto, é até que todos. É até que todos. Então eu preciso crescer, mas eu preciso permitir que o meu irmão também cresça. E talvez a minha falta de alinhamento com o coração do meu irmão tenha mantido ele raquítico. Boa. E eu julgo por isso. Mas ele tá raquítico porque talvez eu também estou. Então ninguém cresce. Porque ninguém se submete, ninguém quer ouvir. E às vezes a gente até quer, mas quer escolher quem a gente vai ouvir. Você quer ouvir o cara que vem aqui, amanhã entra no avião e vai embora. E ele não te toca. E daqui a pouco você tá sozinho. Aí você reclama, a igreja me abandonou. Mas você nunca se deu para a igreja. Boa. Você nunca se deu para os seus irmãos. Porque esse até que todos, cara, traz uma responsabilidade muito grande para a igreja. Isso não é, para a igreja não é o pastor sênior da igreja, não é o líder, é a igreja. Sabe? Traz uma resposta. Por quê? Esse até que todos cheguemos à unidade da fé é como se estivesse dizendo, ninguém vai ficar para trás. Você só vai ficar para trás se você quiser. Entendeu? Então existe uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade coletiva da igreja e existe uma responsabilidade individual. Sim. Onde, olha, sempre, irmãos, a igreja nunca abandonou ninguém. Guarda isso, jovem. Você que está me ouvindo. A igreja nunca abandonou ninguém. Talvez a denominação que você congregava, participava, falhou contigo. A igreja não. Porque a igreja é santa, imaculada, sem ruga. Essa é a visão. Eu falo que alguns dos meus irmãos têm tanta dificuldade com a igreja que não enxerga a igreja como ela é. E o segredo apostólico, a revelação apostólica, por exemplo, assim, Paulo teve a revelação de que a igreja é o corpo de Cristo. Sim. Então você para pra pensar, a revelação apostólica diz que a igreja é o corpo de Cristo, cara. A revelação apostólica diz que a igreja, Efésios 5:22, grande é esse mistério, digo, Cristo é a igreja. Como o marido é a cabeça da esposa, assim Cristo é a cabeça da igreja. E grande é esse mistério, digo, Cristo é a igreja, saber Cristo é a igreja. Então, eu acho que se precisa imprimir hoje nos meus irmãos, em alguns dos meus irmãos, não generalizo, é a identidade da igreja, cara. Salomão fez uma pergunta que eu creio que essa pergunta vai ser respondida no céu, em Cantares. Salomão olhou para a Sulamita e ali tipificava Cristo e a igreja e diz assim, quem é esta? Quem é esta, cara? Que sobe como a luz do amanhecer, cara. Linda, resplandecente, formidável, como bandeira em seus exércitos. Quem é esta, cara? E ali você vê que há uma resposta, há uma pergunta, mas não há uma resposta. Nós cremos que um dia essa pergunta será respondida. Não, é a minha igreja. Sim. Olha ela aí. Então você precisa de enxergar a igreja como ela é. Eu penso que a visão apostólica sobre quem a igreja é o que faz toda a diferença. Porque 1 Coríntios, quando Paulo vai começar ali a carta aos irmãos, no capítulo 1, ele saúda os irmãos como a igreja santa de Deus. E aos santificados irmãos em Cristo. Então, assim,
E a gente sabe que quando chega no capítulo 5, ele tá mandando até expulsar o irmão imoral. Então, a coisa não tava boa lá não. Tinha contenda, tinha facção, tinha muita coisa acontecendo que não deveria acontecer. Mas a visão apostólica não vê o céu, não vê o céu através da terra, mas vê a terra através do céu. Então, a visão apostólica, ela vê a igreja como ela foi determinada para ser. Santa, santificada em Cristo. Se os irmãos que estão inseridos na igreja não estão andando nessa medida, isso não tira o que Cristo fez pela igreja. Você vai diminuir o sangue de Cristo mesmo? Não dá, cara. Não dá. Então, assim... A Bíblia diz, a Escritura diz que o sangue dele purifica de todo o pecado. Aí você vai diminuir o sangue. Em uma oportunidade eu estava assistindo uma conferência do Jesus Cop, gosto muito de acompanhá-los, e tem um pregador, um homem de Deus nessa nação que eu gosto muito de ouvir, Leandro Vieira, sabe disso, pastor Leandro Vieira, e em uma das suas mensagens ele até brinca assim com o público assim, vamos levantar uma hashtag A Igreja Não. E talvez essa seria uma boa hashtag para ser levantada mesmo. A igreja, meu filho, não. A igreja não. A igreja não. As pessoas que estão inseridas nela, tudo bem, até que porque somos falhos, estamos sujeitos a isso. Talvez nós estamos sendo bom com muitos dos nossos irmãos, mas talvez tenha alguém que está ficando para trás e a gente não está percebendo. E se você é essa pessoa, por favor, acende uma luz. Né? E existe um segredo nisso tudo também. Você que talvez está ferido pela igreja, como você diz, né? Você não encontra renovo, vamos dizer assim, entenda o que eu vou dizer? Você não encontra renovo, não é na igreja, já. Você encontra renovo é no Senhor. Sim. As pessoas se chateiam com a igreja, mas não aprendeu a se curar no lugar secreto. É porque esperam dela, e não no marido dela. Tem um culto que eu amo esse culto. É o culto de uma pecadora. Ela vai na casa de um certo homem que faz Lucas 7, se não me engano. Um fariseu faz um jantar para Jesus. E ela vai no culto. Ela reza, não, vou lá. Ué. E ela vai aos pés de Jesus, por debaixo da mesa. E ali ela faz tudo o que aqueles homens não fizeram. E Jesus chega a determinado ponto e fala, deixa eu falar com vocês. Eu entrei na tua casa, tu me saudou não, cara. E é de costume vocês me saudar. Eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés, não ungiu minha cabeça. E é de costume você fazer isso. Só que desde quando eu entrei aqui, ela tá fazendo tudo isso, tá? E eu gosto de pensar nisso. Ela acessou um lugar em Deus onde todo mundo, toda a igreja daquele tempo, olhava para ela e falava assim, pecadora, adúltera. Só que ela entrou num lugar de cura, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Porque aos pés de Jesus há um lugar de cura. Sim. Não é aos pés da igreja. Consegue entender? Uau, é isso. A igreja ali, representada, vamos dizer assim, por aqueles fariseus, vamos dizer assim, pensar dessa forma, só aplicar, mas aos pés de Jesus ela encontrou cura, cara. E de pecadora ela foi tratada ali por Jesus, olha. Exatamente. Larga esse teu mal. E talvez o corpo que é, como Paulo entendeu que a igreja é o corpo de Cristo, talvez esse corpo ele tá, vamos dizer assim, mutilado, porque muitos dos nossos irmãos andam feridos. Só que eles querem se curar longe do corpo. E assim, cara, se você arrancar um galho de uma árvore, ele vai ficar verde ali durante alguns dias, mas logo logo ele tá seco e provavelmente vai virar lenha, vai ser lançado no fogo. E assim, talvez o corpo não está crescendo, não está sendo edificado. Todos ainda não alcançaram pelo fato de alguns dos nossos irmãos estarem mutilados. Mas se ele está inserido no corpo, o corpo tem todas as vitaminas que ele precisa. Boa. Cara, uma ferida não vai cicatrizar. Se você cortar a mão, você vai arrancar ela fora para ela cicatrizar e depois encaixar? Não. Dá um tempo. Não é assim, dá um tempo, mas ela continua no corpo. Ela tá ali, ela não está exercendo talvez a sua total função, ela não consegue pegar essa caneta com perfeição e tal. Mas ela tá no corpo. Uma hora ela vai ser curada. E uma hora ela volta para sua totalidade. Uma hora ela volta para sua funcionalidade.
O que falta, talvez, nos nossos irmãos, e em nós também, vamos nos inserir nisso, né? A gente não tá à parte de nada, não. Verdade. Talvez esse entendimento, sabe? Dessa necessidade de estar inserido no corpo. Porque existe agora uma onda muito grande dos desigrejados, né? Sim. Quantos que eu conheço, cara, e eles Perto têm de nós, né? Nossa, são muitos, muitos mesmo, eu conheço bastante. E assim, eles vêm com muitos argumentos, e nenhum deles são biblicamente corretos. Nenhum deles, porque o Senhor nos chamou para andar em comunhão, cara. Ó, quão bom e suave e agradável é que os irmãos vivam em união. Boa. É que os irmãos vivam em união. Eu gosto de pensar que nesse texto de Efésios 4, no verso 15, quando ele diz antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ó, cara, cresçamos em tudo naquilo que ele é o cabeça. E assim, aonde que ele é o cabeça? É no corpo, é na igreja. Então a gente precisa crescer nisso, porque a partir disso, o verso 16 vai dizer, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. É todo, cara. Nada pode ficar para trás. Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. E, cara, quando fala justa operação de cada parte, fala de eu exercer uma justiça contigo. Fala de eu exercer algo que é a minha obrigação de exercer. É uma justa operação. Eu não estou fazendo nada demais e também não devo fazer nada de menos. É o justo, é o correto. O que eu preciso exercer, o que eu preciso operar, colabora contigo. Porque é através disso que faz o seu próprio crescimento para a edificação de todo o corpo. Boa. Sabe, eu entendi nesse texto que é quando eu cresço, você também cresce. Boa. Então eu tenho a obrigação de crescer para o corpo, não crescer para o meu ego, para mim, para minha vaidade, para minha pessoa. Mas eu tenho a obrigação de crescer para o corpo. E crescer aonde? Eu preciso crescer como um bom funcionário. Eu preciso crescer como um bom marido. Eu preciso crescer como um bom pai. Eu preciso crescer como um bom irmão, como um bom filho, como um bom servo. Sabe? Eu preciso crescer como um bom líder. Eu preciso crescer. É justo que opere isso em mim. É justo, porque se um membro não cresce, o corpo não cresce, cara. 1 Samuel capítulo 1. E havia um homem na terra de Efraim, cujo nome era Eucana. E quem escreve 1 Samuel, a teologia diz que é 3 homens, que é o próprio Samuel, o profeta Gade e um terceiro homem, que me foge a memória aqui, mas eu sei que é Samuel, o profeta Gade e mais um. Só que imagine, cara, para Samuel ter escrito, vamos dizer assim, o primeiro capítulo, vamos entender que ele fez parte desse compilado. Ele teve que chegar perto do pai dele e falar assim, pai, me diz aí, como é que é essa história aí, cara? Sim. Conta pra mim, pai. Diz que o senhor sacrificava uma vez por ano e disse que o senhor tinha 2 mulheres e tal, mas você amava muito mãe, Ana. Conta pra mim, pai. Mãe, que história é essa que a senhora me deu e entregou? E eu falo que isso é quando um filho acessa o coração de um pai. E quando um pai abre o coração para um filho. Quando ele derrama, né, cara? Então, essa é a medida de pais e filhos desses dias. É filhos que estão acessando o coração dos pais e pais que estão permitindo os filhos acessar seu coração. Para ver, sim, seus erros, para ver seus acertos, para ter um desprendimento para o filho continuar a jornada dele. Só que qual que é o problema hoje? Um filho hoje tem o pai dentro de casa, mas prefere ser meu amigo, cara. Alguma coisa contra isso? Não, mas eu falo, cara, o princípio não é esse. Lógico que tem situações e situações, mas tem meninos que não tem motivos nenhum, cara. Cara, menino de 14, 15 anos aí que tem nós como referência. Sim. Só que, cara, o pai tá pagando a faculdade, tá suando, tá lutando. E fala, meu Deus do céu. Então são coisas assim que eu paro pra pensar que, cara, a gente precisa de apresentar pra essa geração, pra esses meninos que estão vindo, nós também, né, cara, um princípio
sabe, de unidade, um princípio de paternidade, um princípio de buscar no Senhor, cara, Sim. o que o Senhor quer. Cara. E um ambiente de honra, né, cara? Porque uma pessoa, quando ela não tem dificuldade de honrar, você pode ter certeza, ele honra muito seus pais. Sabe, eu tento ser bem mais para minha mãe, porque já desonrei demais enquanto no mundo, enquanto muitas situações aconteceu. Então, assim, eu tento servir o máximo que eu posso, sabe? E ainda me sinto pouco, eu te confesso, sinto que faço pouco. E, assim, tento servir o máximo possível. Minha sogra, sabe, assim, cara, precisa, a gente sai correndo, vai, vamos servir. A gente não tá esperando a morte chegar, Boa. sabe? Pra poder, não, cara, a gente tá honrando, sabe? Nós, há pouco tempo perdemos o meu sogro, era como um pai pra mim, o saudoso pastor Marcelo, um homem apaixonado também pelas escrituras, diz que até brinquei com você que tinha uma Kombi, né, que tá lá em casa até hoje, e assim, aquela Kombi foi o meu berço, e todas as vezes que eu preciso dirigir ela, eu não consigo dirigir sem chorar, porque eu lembro de coisas, de corações impartidos ali, assim, que já, coisas que ele já liberava pra mim, sem eu ter esse entendimento de hoje, sabe, assim, quando nós precisamos honrá-lo, cara, nós honramos ele de todas as formas. Então, quando o Senhor quis o levar, claro, doeu muito e tal, mas uma coisa nós temos certeza, nós honramos ele, cara. Boa. Nós honramos ele enquanto vivo. Então, assim, você que tem seu pai, você que tem sua mãe, cara, primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. É Honra, isso aí, cara. esse princípio de honra, ele tem que partir de dentro da sua casa. Cara, honrar o seu pastor, amém. Necessário, é mister, é bom, é agradável, e é respeitoso, é bíblico. Mas ó, honrar o seu pai, a sua mãe, é tão bíblico quanto, cara. Porque eu já peguei uma situação, Jéssica, que um menino, ele só obedecia eu, cara. Menino de 12 anos, cara. Eu nem era pastor na época, mano. Ela dava problema dentro de casa, ele ficava muito nervoso, agressivo e tal. Aí a mãe dele, conversa com ele. Eu ia lá, conversava com ele. Não sei, eu ouço. E tipo assim, você entende o coração do menino, que você ia olhar pro pai e você falava, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder na vida desse pai. Mas, cara, eu tentava imprimir nele algo. Falar, cara, e o dia que eu não estiver aqui, você vai resolver isso como? Você vai resolver isso como, cara? Eu não durmo com você não, mano. Eu não tô em 24 horas não. Você precisa firmar o toque, aprender alguns princípios. Então, para essa juventude que está nos ouvindo, e principalmente, talvez nós entramos nisso aqui, para você que está com muito problema dentro de casa, cara, você precisa de entrar num lugar de honra. Você precisa de entrar num lugar, sabe, de desvincular algumas coisas e acessar um ambiente de honra, sabe? Porque, cara, não tem como, Jefinho, você acessar algumas coisas em Deus quebrando princípios. E nós não estamos falando de salvação. Salvação é sem obras. Não vem de vós. Mas, cara, ó, vamos lá. Efésios 1, ele fala que Deus abençoou, Deus predestinou, Deus deu o Espírito Santo, Deus selou, fez como casa de Deus, como edifício de Deus. Capítulo 2 e 3 ele vem falando sobre tudo isso. Capítulo 4 ele vem falando sobre a unidade do Espírito, sobre a unidade da fé. E no capítulo 5 ele já começa, ó, falando, olha, sobre Cristo e a igreja. Quando ele termina, do final do 5 pro começo do 6, ele fala pais, filhos e servos. Sim. Então você olha assim, por que Paulo terminou dessa forma? Efésios. Ele tá falando de tudo que Cristo fez. Aí depois ele começa a falar de tudo que nós temos que fazer. E ele já vai e entra, olha, pais, filhos e servos. Pais, não ireis seus filhos. Filhos, honrai os vossos pais, e servos, trabalhar como se fosse ao Senhor. Então você olha para tudo isso e fala, é como se você estivesse dizendo, olha, para andar nessa medida tem alguns princípios. Exatamente. Porque qual que é o problema da nossa geração hoje? Aprendeu a queimar por um culto, cara. E o culto lá foi benção. E na segunda-feira? Estourou o balão. Exatamente. E às vezes queimam, e o queimar tem sido no louvor. Né? Eu amo louvor, cara. Eu choro, eu me quebranto, sabe, eu entendo que o louvor
Claro, o momento ali você tá se entregando para Deus, faz parte do culto, mas ele não pode ser mais importante do que a palavra. Eu, Jefferson Adriano, eu penso assim, tem o tempo do louvor, tem o tempo da palavra, amém, mas o louvor não pode ser maior do que a palavra no culto. Boa. A palavra é a voz de Deus, cara, é Deus falando, é Deus dando direção. E assim, cara, você chorar, se rasgar todo, deitar no chão, beleza, na hora do louvor, mas na hora da palavra você não... Cara, nada te pegou? Será que em 40, 50, 60 minutos de mensagem nada te pegou? Nada. E isso é até uma vertente do egocentrismo desse tempo, porque os louvores hoje já não são mais como antigamente. Já não são mais louvores que realmente louvam a Deus e tal. Sabe? Já não é mais congregacional, agora é quase que individual. Né? É muito no eu, é muito me faz, me tira, me leva, vem e tal. É pouco plural e muito singular. Então, assim, já é algo mais particular. E essa geração talvez tenha entrado nesse lugar sem nem perceber, cara. Sem nem perceber. Então ele gosta de tudo pra ele. Tudo tem que ser voltado pra ele. E aí quando é pra geral, aí pra ele já não é tão interessante assim. E até as nossas canções tem nos levado pra esse lugar, cara. Boa, mexe com a alma, só. Cara, se a gente não tomar cuidado com o que a gente ouve, eu gosto do que o pastor Christian fala. Porque Boa. Deus leva muito a sério o que você prega. Você canta, né? Mas o que você canta, ele também leva. Boa. E às vezes a Verdade. gente canta coisas ali que a gente não tem nem entendimento do que a gente tá Eu cantando. falo que eu sou muito seguro, alguns me chamam até um pouquinho de chato nesse sentido. Mas, cara, eu não canto qualquer coisa não, cara. Ah, eu também não. Eles chamam eu meio de robozão, os meninos brincam aí, o robozão. Soldado de inglês. Soldado de inglês. Porque eu não escuto, cara, eu sou um cara mais de leitura, sabe? De ler ambientes. Eu falo, eu não acerto todas, mas eu consigo fazer uma boa leitura de um culto, de discernir, sabe? Ter um discernimento de espírito ali. Porque, cara, você tem que entender o que Deus tá falando. Num culto, você tem que entender o que Deus está falando, o que Deus está comunicando, por diversos fatores, para a ordem do culto, para o seu culto individual, para o culto coletivo. Você tem que entrar num ambiente de intercessão para entender tudo, cara. Que às vezes às vezes tem vezes que você tá pregando, eu sinto que não tá fluindo, então tá faltando intercessor. Sim. Então, eu percebo em um culto em tudo, cara, que precisa ter uma necessidade muito grande, cara, de um discernimento, de um aprofundamento, principalmente na palavra. Eu comentava esses dias. Cara, Jesus falou que tem que se cumprir o que está escrito nos Salmos, na lei e nos profetas, certo? Certo. Então, se tem que cumprir tudo que está escrito nos Salmos, o salmista não era só tocador, cara. Ele também era profeta. Ele não era só alguém que cantava hinos, que cantava salmos. Eles eram profetas. Então, o que pra mim, às vezes eu olho assim, e falando disso sobre a unidade do corpo de Cristo, você fala, cara, meus irmãos precisam se aprofundar nas escrituras. Não é pra pregar. Eu não abro Bíblia pra pregar hoje. Tem 3 anos e meio que eu não abro Bíblia pra pregar, cara. Pra pregar. E por quê? Porque eu entendo, cara, que eu preciso de me relacionar com Deus a partir das escrituras. A partir de. Se me tirar o púlpito hoje, cara, meu coração é o mesmo. Meu coração é o mesmo, cara. Porque eu vou continuar me relacionando com Deus. Sim. E assim, cara, não que isso seja a solução, a paz mundial, né, a solução de todos os problemas, mas a gente percebe que a maioria dos problemas existentes, a gente percebe que a maioria da insubmissão, a maioria das coisas que ocorrem e acontecem no nosso cotidiano, dos nossos irmãos que já não congregam mais com nós, é pela falta de unidade, cara. É pela falta de humildade até, pela falta da coragem de se submeter, porque, cara, para você se submeter, você precisa ter coragem. Você precisa ter muita coragem para você se submeter a alguém. Porque é um lugar de segurança de você saber quem você é. E talvez as pessoas estão perdidas em saberem quem elas são. E por isso não conseguem se submeter a alguém. Vou te dar um exemplo, Jefferson. Pro meu irmão que vai me ouvir, talvez
que congrega com a gente, e hoje não congregava com a gente, hoje não tá com a gente mais, mas talvez vai ouvir isso. Talvez para você que vai ouvir, não congrega com a gente, mas congregou um dia e não tá congregando mais. Quando você se chateou com a igreja e saiu da igreja, denominação, você precisa de entender um negócio, cara. Você não abandonou a igreja. Você não rejeitou a igreja. Você rejeitou quem? Cristo. Você não virou as costas, não foi para a igreja, você virou as costas para Cristo. Quando você entende isso, cara, muda muita coisa. Porque eu falo assim, quando eu vim para a IBAD, eu vim com a intenção de parar o meu pastorado. Eu sentado no gabinete com o nosso pastor Ricardo, o pastor Ricardo me deu uma palavra que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, eu acredito no que você carrega. Eu sentei com o Luiz Parreira, o Parreira falou a mesma coisa, eu acredito no que você carrega. Eu falei, cara, o que esses caras tá falando? Eu nunca ouvi isso. Com essa, sabe, me acertou. E eu falo que eu ia parar com o pastorado, cara. Meu Jesus, eu não ia abandonar não, Jeff. Cara. Só que aí eu lembro que meu tio Márcio, ele foi lá em casa, eu conversei com ele essa palavra, eu falei, cara, eu vou dar um tempo do pastorado, cara, eu vou sentar e tal, não quero mais. Tô meio ferido, cara, tô meio machucado, e pra mim não dá, cara. Aí ele falou, Ed, se você parar, cara, você para de se relacionar com Deus. Aí eu falei com ele, cara, eu não quero pregar mais, eu não quero, só quero continuar, eu vou continuar indo na igreja, cara, não vou desviar, não vou beber, não vou fazer nada. Porque a nossa identidade de desvio é isso também, Sim. né? É o cara que para de fazer as coisas, ou vai beber, ou vai fumar, e talvez está muito além disso. Mas o que aconteceu? Quando ele me deu essa palavra, ele falou, cara, se você parar, você para tudo, velho. Porque esse é o meio com o qual você se relaciona com Deus. Quando Deus estipulou o levita para carregar a arca, se o levita parasse de carregar a arca, não tinha mais presença, cara. Exatamente. Consegue entender? O meio dele se relacionar com Deus era através daquele tipo de serviço. Então eu entendi isso. Só que de tudo que eu quero falar nesse sentido é, cara, cuidado. Talvez você abandonou Jesus achando que você abandonou a igreja, cara. Eu posso te dar uma palavra, você não tem ideia o risco que você está correndo. Tem um texto de Hebreus que para mim é o texto mais sério do Novo Testamento. Estou falando de sério, no sentido de sério, de juízo, que é Hebreus 10 e Hebreus 6. Vós que foste iluminado, vós que experimentou as virtudes dos poderes vindouros, mas que retrocedeu, que caiu, já não resta mais sacrifício para você, já não resta mais arrependimento. Aí o escritor fala assim, é impossível chegar ao arrependimento novamente. E você fala, cara, mas o que é isso? Ó, experimentou o Espírito Santo, experimentou o dom da graça, experimentou os dons espirituais, experimentou o poder vindouro, o poder da ressurreição de Jesus. Sim. Aí você fala, não, experimentei isso, larguei Jesus. Então o texto está falando que eu tenho que atentar para um sinal de alerta. Você lê Hebreus falando que o justo viverá pela fé e aquele que retroceder a minha alma não tem? Prazer nele. Cara, é muito forte. Então aí, Deus não tem prazer. Mas Deus não ama? Então, cara, a gente tem que entender até o amor de Deus, cara. Eu falo, entendo o que eu vou falar aqui, tem muita gente que vai pro inferno com Deus amando. Sim ou não? Sim. Morreu com Deus amando, cara. Foi pro inferno com Deus amando. Deus é amor. Não vai mudar ele. O que você faz, o que você não faz. É incondicional. Só que, meu irmão, posso te dar uma palavra? Cuidado. E é imperceptível. Entendeu? O início dessa rota é imperceptível, cara. O cara não percebe. Às vezes você vai, mano, calma, não é por aí. Cara, cuidado, não é bem assim. E o cara não compreende. Às vezes pensa, não, mas só serve então se eu andar com você? Né? Tem gente que já perguntou isso pra mim. Mas só serve então se eu andar com você? Não, cara, não é sobre andar comigo. Mas é sobre pelo menos ouvir o que a gente tá te falando. E eu já ouvi isso também. Isso no nosso meio. Sim. Muito perto de nós. Então só serve se andar com você. Mas não anda com ninguém. O negócio não é andar comigo, anda com alguém, cara. Mas não anda com ninguém. Porque sozinho não vai Entendeu? dar. Quem te toca, cara? Aí eu vou fazer essa pergunta. Quem te toca?
quem te rega. Exatamente. Entendeu? Então você precisa de ter um crescimento a partir de alguém que te toca e de alguém que te rega. Hoje o Jefinho me rega, o Jefinho me planta. Hoje o Paulo Rocha me rega, o pastor Ricardo me rega, minha irmã Michela, a pastora Michela me rega. Então eu tô rodeado, eu falo, se eu der errado, a responsabilidade é toda minha, porque eu só tô rodeado de gente boa, cara. E com meu irmão não é diferente. Agora, eu penso que com nós há meio que uma medida de obrigação maior de acertar. Sabe? Porque assim, talvez os nossos pais, e isso falando dos homens que já alcançaram algum lugar, que já tem uma vivência maior, uma experiência, que já correram mais tempo, né? Que já estão na caminhada há mais tempo, talvez eles não tiveram o que eles estão nos dando. Sabe? Então eu brinco muito, brinco não, isso é até sério, eu falo muito com o Esdras, que é um jovem que eu gosto muito e que eu sei que tem um potencial grande em Deus e eu respeito o que ele carrega da parte de Deus, é um jovem brilhante. E eu falo muito com ele assim, falo, ó, a maioria dos nossos pastores, cara, eles têm de 10 a 18 anos de pastorado. Os pastores que estão ao nosso redor, os homens que ainda queimam por Deus, os homens e as mulheres, eles têm mais ou menos esse tempo de pastorado e mais tempo ainda de vida cristã, de 10 a 18 anos. Eu entendo que eles vieram de uma leva, de uma safra, de homens e mulheres que permaneceram. E eu faço uma leitura dos nossos dias, hoje, que nós somos, talvez, aqueles que daqui 10, 15, 18 anos, seremos aqueles que permaneceremos. Boa. Porque o que está sendo plantado em nós, cara, se a gente entender e entregar o nosso coração para ser ensinável, porque às vezes submeter não é nem tão difícil, mas dar o coração é um pouco mais complicado. Porque obedecer o que você me fala na sua frente é bom, sabe? Não, beleza, vou fazer. Só que o coração, sabe? Eu gosto de lembrar de 2 Crônicas 25, quando Deus fala de Amazias. Ali reinou o rei Amazias, tal, e fez tudo o que era reto diante do Senhor. Não fez nada que era errado. Tudo que era reto, ele fez. Porém, não de todo o coração. E o Senhor o desprezou, cara. A intenção do coração, né, cara? É a intenção, cara. É a inteireza de coração. Então, assim, entregar o meu coração para alguém tocar, fala muito sobre mim, cara. Fala muito sobre mim, sobre o que eu estou ouvindo, sobre o que eu estou acatando, o que eu estou obedecendo. Alguém tem acesso para falar, Jefferson, dá uma segurada. Não é bem por aí, não. Você, calma. Não é esse caminho. Não é assim. E talvez o que falta nos nossos jovens hoje é isso. E aí eles se isolam e colocam a culpa em todo mundo. Mas eles não percebem que isso não é uma máxima. Amém, meus irmãos? Não é generalizado isso, mas é algo que ocorre. Muitos dos nossos irmãos se isolam. Pensam que um órgão no corpo, ele contribui para toda a funcionalidade do corpo. E principalmente os órgãos vitais colaboram para a vida do corpo, né? Porque se um coração parar, todo o corpo para. Mas assim, o coração fora do corpo também, ele não é nada não, irmão. Ele morre também. Então não adianta você pensar que você vai se desligar do corpo e se manter vivo, não. Porque você mata o corpo e você também morre. Então assim, você é bom vivo contribuindo para que o corpo viva. Contribuindo para que o corpo viva. Essa é a nossa função. A responsabilidade individual, né, cara? É muito grande. É muito grande. Porque o que eu recebo de Deus no meu individual, eu colaboro para o corpo no coletivo. Sabe? Não é nada sobre mim. Não é nada sobre eu ser melhor, eu conhecer mais e tal. Não. É sobre o que eu carrego, eu entender quem eu sou, entender o quanto eu posso contribuir e respeitar o meu irmão. E esperar dele a resposta que ele pode me dar. Esperar dele a resposta que ele pode me dar. Sabe? Eu poderia vir aqui gravar esse podcast aqui. Palavra tem, cara. Eu poderia vir sozinho aqui. Mas não. De que vai adiantar? Sabe? Isso vai contribuir para quem? Para o meu ego? Então não existe eu vir sozinho. Eu preciso trazer o meu irmão.
Aí eu preciso trazer você, eu preciso trazer o Paulo Robson, eu preciso trazer o Felipe, eu preciso trazer o Bruno Hauck. Eu preciso trazer homens que carregam algo que eu respeito. Boa. Homens que carregam algo que vai atrair alguém. Porque talvez eu me identifico muito com você. Mas tem gente que não. Verdade. Mas se eu trouxer o Paulo Robson, ele identifica. Sabe? Se eu trouxer o Ricardo Teles, ele identifica. Talvez é a parte do corpo que cada um nutre, né, cara? Isso. A parte do corpo que cada um nutre. Boa. Mas, cara, eu tenho... A gente tem entendido essa medida de andar junto, cara. Andar junto. Eu creio que essa é a medida do reino. Não tem como a gente andar desligados um dos outros. A medida do reino é nós andar junto. A que ponto, pastor? Ao ponto que a gente brinca, a gente fala, nosso pastor tem falado conosco. Ao ponto da distância de um braço. Isso. Exatamente. Esse é o segredo, cara. Esse é a virtude nossa. Por quê? Porque, cara, é muito didático você saber que tem alguém perto de você ou que você tá perto de alguém. Porque, cara, você compreender que você tem irmãos ao seu lado que creem no mandamento que diz que não existe amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Uma hora isso vai pular pra fora, cara. Isso vai pular pra fora. Pra alguns parece que, pra igreja brasileira, parece que isso é trágico. Parece que não veio uma consciência na igreja brasileira, sabe? Vamos dizer assim, de que não existe amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. E fala, consciência de Marte. É, consciência de Marte. Eu creio também nisso, nesses dias, que Deus está trazendo uma consciência de Marte para a igreja brasileira. Nesse sentido, a ponto disso, sabe? Você tem história de tudo isso. E se a gente for entrar em alguns âmbitos de unidade, cara, eu creio em algumas coisas, cara, também. Eu creio... Vou entrar num algo aqui, que existe um despertamento para a igreja, para o irmão mais velho, sabe? E quem que é o irmão mais velho? Israel, cara. Se você olhar toda a história da igreja, desde a igreja primitiva até os dias atuais, o que mais houve foi rejeição com nossos irmãos. Sim. De Israel. Então hoje a unidade até fala disso, cara, de uma aproximação, cara, da igreja de Cristo e no buscar os irmãos mais velhos. Porque nós nos preocupamos com ele, cara. Uau, cara. Pena que a gente só tem 1 hora para isso, né? E assim, a gente precisa concluir agora. Estamos chegando no final já aqui desse podcast, mas assim, já de cara, assim, queria muito te agradecer, cara, por esse momento, por esse impartir de coração, por esse derramar, né? Eu tenho certeza que os meus irmãos também foram muito abençoados, como eu tô sendo aqui. E assim, queria pedir para você, não deixe de curtir esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, sabe? Assim, toda semana a gente vai ter um conteúdo aqui, vai ter um convidado diferente. A gente entende que cada um contribui para algo no reino, e é sobre isso que a gente está pregando, e é sobre isso que a gente está vivendo. É sobre isso que a gente está vivendo. Então eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e mais uma vez dizer que o Senhor te abençoe, que você possa contar conosco para andar em unidade. E é que eu te convidar também para os nossos cultos. Toda sexta-feira, sexta-feira, é o culto dos jovens, ali na Avenida Valdir Soeiro Enge, 3043, o bairro Santa Helena, a Via do Minério, né? Ali no bairro Santa Helena, a Igreja Batista Amigos de Deus, todas as sextas, às 22h30, nós temos o culto sexta-feira. Aí você talvez está na faculdade, você trabalha até mais tarde um pouco, mas passa lá, adora o Senhor junto conosco. Você está convidado para estar lá conosco e vivermos esse ambiente em unidade. As suas considerações finais. Bênção. Aí, meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Foi um prazer estar aqui com o Jefinho, com os irmãos. A gente crê que vai ser abençoador para a sua vida, para a vida de muitas mais pessoas. Então compartilhe. Eu talvez colocaria um hashtag para
para esse podcast é não ande sozinho. Não ande sozinho. Não ande sozinho, vamos andar junto, vamos andar perto. Vamos estar onde cada um de nós estiver para a gente ter uma proximidade, tocar em vocês e vocês tocar em nós. E é isso aí, Deus abençoe. É isso, Deus abençoe, galera. Muito obrigado e até a próxima.